Muito boa tarde, ministros, esposas de ministros e colaboradores e demais irmãos e irmãs presentes. Para mim é uma grande bênção estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo nesta saudação para esta ocasião, e podemos dizer que nasceram para estar sob um sinal. Muitos, através da história bíblica, nasceram para estarem sob um sinal. Por exemplo, encontramos ao povo que seguiu Moisés, nasceram para estar sob o sinal de um profeta dispensacional, ao qual a palavra viria, essa palavra se encarnaria nele, a proclamaria e cumpriria o que Deus prometeu para aquele tempo. Recuerden que lembrem que existem da parte de Deus sinais para diferentes tempos que corresponde viver. Sob o tempo na qual estes sinais estão se cumprindo, e são bem-aventurados que vão ver a materialização dessas promessas, destes sinais que estarão se cumprindo. Assim nós podemos ver que também houve um grupo de 7 mil ou 700 7 mil hebreus, judeus, que não tinham dobrado o joelho a Baal no tempo do profeta Elias, e eles pensavam que estava só, e Deus tinha um grupo de pessoas sob o sinal daquele tempo, porque o sinal de Deus, o maior é qual? Um profeta. E assim por diante, quando cada pessoa que viveu sob o tempo em que Deus enviou um profeta, e eles o receberam, viveram baixo o sinal, o maior para esse tempo, tem sido assim, de era em era, os que viveram no tempo de cada mensageiro, viveram sob o sinal do mensageiro correspondente a esse tempo, para o tempo em que houve promessa de Deus para ser cumprida, e como Deus prometeu, cumpriu. Em cada era foram chamados e juntados os escolhidos desse tempo. Estiveram sob o sinal do mensageiro de Deus para esse tempo, e consequentemente estiveram sob o maior sinal, o sinal da coluna de fogo, da presença de Cristo na coluna de fogo, naquela era, no mensageiro daquela era. Tem sido assim, de era em era, e tem que ser assim para o tempo final também. Deus tem que cumprir tudo o que Ele prometeu para o nosso tempo, assim como Ele cumpriu o que prometeu para cada era. E o que Deus vai estar cumprindo? O que está prometido. Você tem que procurar na Bíblia o que Ele prometeu, e de acordo a isso que Ele prometeu, é que Deus estará operando, e é que você poderá ver a Deus manifestado no tempo em que correspondeu a você viver. E esta vai ser a manifestação de Cristo, a revelação de Cristo para o povo, como foi de era em era. A revelação de Jesus Cristo foi para cada era, velado por meio do Espírito Santo no mensageiro de cada era, e o povo correspondente a essa era. Ele diz que muitas pessoas
pensavam que aquele instrumento de Deus era um fanático, mas Deus estava nele. E Ele é que trouxe a sua palavra para chamar e juntar os escolhidos daquele tempo. E depois, ao ver o grupo que seguiu esse mensageiro, pensava que era um grupo de fanáticos, mas Deus estava naquele grupo de pessoas, no meio desses crentes, crentes na promessa de Deus, correspondente a esse tempo, que não podiam entender bem, estavam seguindo até o momento no qual Deus estava. Era Deus, Deus manifestado no meio da sua igreja, nessa etapa, ou em cada etapa da sua igreja. E assim tem que ser para o nosso tempo. Para o nosso tempo, tem promessas da parte de Deus para se manifestar com e no meio da sua igreja, e também para uma manifestação para o povo hebreu, e uma manifestação a nível mundial, porque a terceira etapa, que é a manifestação prometida para os crentes, não vai impactar apenas os crentes, mas vai ser também a terceira etapa para a igreja noiva, também para as virgens insensatas e para o mundo. Portanto, veremos esta manifestação de Cristo em Espírito Santo operando com a sua igreja noiva, com as virgens insensatas e também com o mundo inteiro. Porque Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Não se preocupe como Deus vai fazer. Olhe o que Deus prometeu e veja como Ele vai estar fazendo. Veja, vigie esse cumprimento nesse tempo. E lembre que vai ser sempre de uma maneira simples. E as pessoas vão dizer: como pode ser tal coisa e tal coisa? Porque Deus prometeu. Portanto, temos promessas para o nosso tempo, para a maior manifestação da parte de Deus e para a sua igreja, para as virgens insensatas e para o mundo. Portanto, temos que estar atentos às promessas do nosso tempo, para compreender o cumprimento delas, à medida que vai se cumprindo o que Ele prometeu. Assim vai ser com cada promessa de Deus correspondente ao nosso tempo. O que Ele prometeu para tempos passados se cumpriu e veio a ser tipo e figura do que Ele prometeu para o nosso tempo e o que Ele vai cumprir para o nosso tempo. E é melhor o final do negócio que o quê? Que o início. Porque o final do negócio é o que coroa a obra que Deus começou. E a nós nos correspondeu a melhor parte. Se perguntassem para mim a que tempo eu queria viver, eu iria querer viver, eu ia dizer que nesse tempo. Portanto, esse é o tempo, veja, como um tempo paralelo ao tempo de Moisés, ao tempo de Josué, ao tempo do profeta Elias, ao tempo de João Batista e Jesus. A parte de João Batista já se cumpriu no reverendo William Branham. Agora corresponde à parte que é paralela à de Jesus.
Y la parte E a que parte tiene que ver con Elías ya que tem a ver corresponde para el pueblo com hebreo. Elias já corresponde ao povo hebreu. Ellos van a ver Eles vão ver cómo Dios estará obrando como en medio Deus de estará la operando no meio da igreja iglesia. Y va a decir, pero esto es lo que nosotros e vai estamos dizer, esperando. mas isso é o que nós estamos esperando. Pero él viene por su iglesia Mas ele vem para por sua igreja dar la fe, para dar a fé, la revelación a revelação de Jesucristo, de Jesus Cristo, para ser transformados, para y llevados ser con transformados e Cristo a la levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. cena. Por lo tanto, Portanto, firmes con nuestra fe, firmes com nossa fé, sus promesas correspondientes que está em Cristo, a este tiempo. correspondentes a esse tempo final. Estamos viendo que Estamos vendo cosas que están sucediendo que tem coisas acontecendo tanto en el cielo, tanto no céu, en las estrellas, nas estrelas, en el sol, en la luna, no sol, na lua y también en medio de las naciones. e também no meio das nações e no planeta Terra. Y todas esas cosas están en la E Escritura todas estas coisas estão na para Escritura ser cumplidas en para este serem tiempo final. cumpridas nesse tempo final. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber Portanto, nós temos que cuáles saber son las que nos corresponden, as que nos las correspondem, bendiciones, as porque las bênçãos, promesas son bendiciones porque as promessas são para bênçãos ser materializadas para serem materializadas para em e para los creyentes. os crentes. Tenemos la promesa de una trompeta. Temos a promessa de uma última trombeta soando. Si es final, pues la última. Se é final, é a La última. final trompeta A trombeta final es é al final mensaje. Porque a será mensagem tocada la final, trompeta y porque a los trombeta será tocada muertos en Cristo e os serán mortos em resucitados Cristo cuerpos serão ressuscitados glorificados. em corpos glorificados. Y lo que vivimos E o que vivemos, seremos transformados. vamos ser transformados. Son promesas de Dios que São promessas de Deus para nuestro día. para o nosso tempo. Ahora, si la trompeta diera sonido incierto Agora, se a trombeta der o som incerto, quem vai se preparar para la batalla, para la para a lucha. batalha, para a luta? O sea, que la trompeta Ou tiene seja, que que a estar dando trombeta tem que estar dando a mensagem certa, o som certo. no un mensaje que fue para otra dispensación. Não a mensagem que foi para outra Pero el dispensação, mensaje que corresponde, mas a mensagem que corresponde ao nosso tempo. porque el mensaje que fue Porque para otro a tiempo mensagem que foi para outro produce tempo las promesas que não corresponden produz a as otro promessas que correspondem ao nosso tempo. tiempo. No produce Não produz la fe para ser a transformados. fé para serem transformados e raptados. Lo que fue para otro tiempo es tipo y figura O que de foi lo para o nosso tempo é tipo e daría figura do que en Deus nuestro tiempo. teria para o nosso tempo, ou seja, não eliminamos. Pero no nos vamos a poner a construir un arca, Mas não vamos começar a construir uma arca literal, porque lo que viene es la gran tribulación. porque o que vem é a grande tribulação, Pero Dios nos e librará, foi, mas Deus vai nos livrar, transformándonos. nos transformando e nos levando com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Por lo tanto, con nuestra fe puesta en Portanto, com a Cristo nossa fé colocadas em Cristo y sus promesas e as suas correspondientes promessas al tiempo, correspondentes ao nosso tempo, sigamos adelante, sigamos em frente, sirviéndole con servindo toda a Ele nuestra com alma, con todo toda a nuestro nossa corazón, alma, com todo o nosso coração, con toda nuestra mente, com con toda a todas nossa mente e nossas com forças. todas as nossas forças, esperando y trabajando, e trabalhando, no con nuestros brazos cruzados, sino não com os braços cruzados, mas trabalhando hasta que até seamos transformados. que Y después sejamos transformados. continuaremos E trabajando depois vamos continuar trabalhando con com más ventajas mais vantagens en cuerpos em corpos interdimensionales. interdimensionais. Ahora, si estamos Agora, se estamos en el aeropuerto, no aeroporto
luego el hotel allá donde estamos, Depois, lá no hotel onde estamos, e Miguel llama y dice, Y Miguel- estamos esperando acá, liga e fala assim: estamos te esperando aqui. tendremos que decir, Vamos ter que dizer: bueno, bom, vamos lo más rápido posible. vamos o mais rápido Lo más possível. rápido posible Mas o puede mais ser rápido media possível hora, pode ser meia ou hora 2 horas, ou 2 horas. de acuerdo al tráfico. Depende Pero do cuando trânsito. estemos en el cuerpo glorificado, Mas quando estivermos no corpo glorificado, Miguel puede decir, Miguel "Esperamos pode que dizer: estés acá". esperamos que esteja aqui. estou aqui, Já Miguel. estou aqui. Estou te vendo. Recuerda los discípulos de Jesucristo Lembra os cuando discípulos de estaban Jesus hablando, Cristo quando estavam ellos falando, que quando eles estavam venían falando, los discípulos que y viria algunas de las 2 hermanas discípulos e tinha uma das irmãs diciendo, dizendo: "Ha resucitado, ressuscitou, lo hemos visto". vimos ele. Y ellos, muchos decían, E "No muitos puede deles ser". diziam: não pode ser. Felipe, Tomasito decía, Tomezinho dizia: si no lo veo y se eu não toco, ver e não tocar não nele, creio, não não vou puedo crer, não posso crer. y él le dice, aquí estoy, E ele falou: estou aqui, mete la mano aquí. coloca a mão aqui. Y después E depois se desapareció. desapareceu. Es que en el cuerpo É que o corpo glorificado no hay límites, não tem limites, es interdimensional. é interdimensional. Pasa de una dimensión a otra, Passa ya de uma está en dimensão a otro outra e já está em outro sitio. Es lugar. la velocidad del É pensamiento. na velocidade do pensamento. O sea, pensó en Ou estar seja, ele pensou en la carretera y em estar na estrada, ele já está. pero pensó en estar en Júpiter, Mas ele allí pensou em estar em también. Júpiter, também está lá. Esa es la velocidad. Essa é a No tiene velocidade. limitación. Não tem limite, limitações. Y eso es lo que Dios E isso tiene para mí. é o para que quien Deus tem más, para mim e para cada quem uno de mais? ustedes, Para cada um de vocês, para todos, para tiene esas todos, bendiciones, tem essas en el bênçãos, cuerpo nuevo que Él o ha corpo prometido, novo que Ele prometeu para todos los creyentes, para todos os crentes nele. por lo tanto, Portanto, com paciência os creyentes em com Cristo paciência, os de crentes em estão Cristo de esperando Ariera têm estado esperando o cumprimento dessa promessa. Estamos 2000 anos mais Estamos cerca 2000 anos mais dessa perto promessa. dessa promessa. E a etapa de ouro da igreja E a etapa de ouro da igreja receber o cumprimento dessa é a que vai promessa. receber o cumprimento dessa promessa. Os de outras idades Os de outras eras lo receberão ressuscitando, receberão ressuscitando, pero a maioria mas a de los que maioria estarão vivos dos en que este vão tiempo, estar vivos nesse tempo, en la edad de oro, da era de ouro, a maioria não a tendrá que maioria partir. não vai ter que partir. Deus nos ajudará, Deus vai nos ajudar, nos fortalecerá vai nos fortalecer para que para que podamos chegar possamos a chegar, receber o cumprimento dessa receber o promessa. cumprimento dessa promessa. Não temos uma fecha, aunque Deus la sabe, pero Não nosotros, temos uma não data, la tenemos. embora Deus saiba, mas nós não temos. quando se cumpla, entonces veremos Quando el se calendario. cumpre, então vamos olhar no calendário. Lo único que sabemos es que será en A el única día coisa que postrero. sabemos é que vai El ser día no postrero último es dia. E o último milenio dia postrero. é o último milênio. Pero sí sabemos en qué Mas sim, sabemos em que era edad de piedra a angular, era la de edad pedra de oro, angular, a era de da ouro igreja del da Senhor igreja Jesus do Cristo, Senhor pero Jesus todos Cristo, mas los de las otras edades todos tuvieron das que outras estar eras tiveram esperando que estar esperando el cumplimiento dessa o promessa cumprimento en el dessa tiempo promessa no em que tempo eles viveram. em que eles viveram. y Dios se la cumplirá resucitándolos. E Deus vai cumprir em corpos ressuscitando-os em glorificados. corpos glorificados. Portanto, Portanto, estejamos firmes com a nossa fé posta em Cristo, através do qual Deus vai cumprir toda a promessa que Ele fez para os crentes nele, para esse tempo final. Me regalou Miguel Miguel me deu de presente librito aqui, um livrinho aqui, folhetito que diz um folhetinho que fala tudo que Deus prometeu tem poder para cumpri-lo. E todos nós somos testemunhas disso. Nós mesmos somos nós mesmos somos um testemunho de que isso é assim. Quando
leemos que escucharán la trompeta final, que Quando escucharán leemos que ouvirão a trombeta final, que ouvirão a voz de Deus, soy testimonio de eso, sou porque la estoy escuchando. testemunho disso porque eu estou ouvindo. Somos entonces un testimonio Então nós vivo somos testemunhas de que vivas todo lo que Dios de que prometió tudo que tiene Deus poder prometeu tem poder para cumplir. para cumprir. Y lo que falta E o que falta también lo cumplirá. também vai cumprir. Lo más difícil era estar dentro del programa divino, O mais difícil consciente de que estamos dentro do programa divino, consciente de que estamos no programa que Deus pensou e determinou desde antes da fundação do mundo. y que Él nos conoce desde E que Ele nos conhece desde antes da fundação do mundo. Y por eso estamos aquí E por isso estamos aqui, en este tiempo final, nesse tempo final, nesse planeta Terra, para confirmar o nosso lugar en el reino de Dios. no reino de Deus. Que Dios me los bendiga y les Que guarde Deus y lhes abençoe, use siempre lhes guarde, sempre use vocês grandemente en su obra na sua obra, en este tiempo final. nesse tempo final. Dejo nuevamente con Eu ustedes deixo al novamente com vocês misionero ao Miguel missionário Miguel Bermudes Marim continuar. para continuar. Era solamente un saludito, pero Era apenas uma saudaçãozinha, mas como que como que se ha extendido un poquito. me estiquei um pouquinho. ¿Cuántos ya almorzaron? Quantos já almoçaram? Yo tampoco. No Eu se também não. Não se preocupem. preocupen. Allá tenían el almuerzo donde estaban, pero Aqui tinha um almoço onde estavam, mas preferimos nós preferimos estar aqui com vocês. para Tinha um almoço para nós, mas preferimos estar aqui com vocês para preferimos primeiro o alimento espiritual. Siempre Miguel se aguanta porque dice Miguel que sempre se segura porque el postre ele diz que es dulcero y entonces le gusta el postre. a sobremesa é doce, ele gosta da sobremesa, mas ele já pode vir Por aquí por aqui para continuar para continuar y e ya nos vemos mañana. nós Dios mediante, já nos vemos amanhã com a ajuda de Deus, en la actividad en donde esperamos na grandes atividade onde esperamos bendiciones de parte grandes de Dios. bênçãos da parte de Deus. ¿Cuál es el tema de mañana, Miguel? Miguel, qual é o tema de amanhã? El tema de mañana. O tema de amanhã? Francisco, qual é o tema de amanhã? Ah, aquí está el hombre con el tema. Está aqui o homem com o tema. Tiene una copia por ahí, muchachos. Tem uma cópia por aí, rapaz? Está bien. La salvación de lo que se A había perdido. salvação do que se havia perdido. Debe ser San Lucas. Esse deve ser em São Lucas, porque o Filho do Homem virá a buscar o que se havia perdido, a salvar Y a buscar, e a buscar. porque el Hijo del Hombre vino Porque o Filho do Homem a veio buscar y a salvarme a mí. Y a mim cada uno e de salvar a mim. quien- E a cada um de quem? De vocês também. Gloria a Dios. Encontramos que Encontramos cada día que pasa, que y cada dia año que passa e cada ano que passa, quizás alguno piensa se acabó talvez alguns pensam, el alimento, no hay más. acabou o alimento, não tem mais. E cada dia encontramos que tem mais. Y cada día hay más. E cada revelación dia de tem parte de mais Dios revelação da para parte los de Deus creyentes en Él. para os crentes nele. Por lo tanto, Portanto, oren siempre al Señor que orem sempre ao Senhor nos dé cada día más que nos dê cada dia de mais su palabra da sua palavra y e nos abra el corazón nos abra o coração y el entendimiento e o entendimento para recibirla ahí para recebê-la aí
creerla y entenderla, crer e entendê-la, para que se haga carne en para que nosotros, se se encarne em materialice en nós, nosotros, se materialize se em haga nós, parte de nosotros. se faça parte de nós. Y así E assim, el lugar de cada uno de nosotros sea o confirmado. lugar de cada um de nós seja confirmado no reino de Deus. La persona es la palabra, A pessoa a medida que se hace carne, É a la palavra à medida que a carne vai se encarnando na pessoa. y tenemos que ser 100%. E temos que ser 100% da palavra. De momento a lo mejor no lo entendemos. Por algunas enquanto, cosas, não entendemos algumas coisas, mas Deus vai te ajudar para tu entender mais adiante. en alguna ocasión Em algum momento, escuchará tu vai ouvir y ahí e aí dirá, esto tu es vai lo que yo dizer: quería era entender, isso que eu queria entender. y ahora entiendo. E agora estou entendendo. Lo que no entiendes Vê, ahora, o que tu não entende agora, lo entenderás cuando, tu vai entender quando? después, luego. Depois, logo. Esas son palabras de Cristo. Estas são palavras de Cristo a quem? A Pedro. A Pedro. Por tanto, Portanto, podemos ver que hay muchas cosas que estamos entendiendo actualmente. podemos ver que tem muitas coisas que estamos entendendo agora, mas que ano passado nós não entendíamos, e Pero eso, antes do ano passado, mas agora se já entendesse tudo, não precisariam mais aprender nada. la graduación la tendremos. A gravação nós teremos. Recuerden que la graduación la Lembrem hacen que a gravação fazem con toga y berrete y todo. com La nuestra será a con graduação, fazem com toga, faz com chapéu, com tudo, mas a nossa vai ser com o corpo glorificado. y eso es la corona de la vida, E essa é a coroa da vida eterna. da vida eterna. Esa es la adopción Essa é a adoção. para todo hijo Para todo filho e filha de Deus, a adoção del cuerpo, do la corpo, redención del a cuerpo. redenção do corpo. Por tanto, Portanto, adelante siempre, sigam sempre em bien frente, agarrados bem del Señor agarrados Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo, como se agarró de Jesucristo como se agarrou Jacob. Jacó de Jesus Porque Cristo, dice Jacob, porque ele disse: si Jacó, Jesús hace 2000 años Jacob fue se mucho más atrás fazia de 2000 años, 2000 anos, Jesus foi muito mais depois de 2000 anos. É que aquele anjo cual se agarró Jacob, do qual era Jacó se Jesucristo, agarrou era Jesus Cristo no seu corpo teofánico. teofânico. Jesucristo es el ángel del pacto, Jesus Cristo é o anjo do pacto, el ángel de Jehová, o anjo do Senhor, donde está onde el nombre de Dios. está o nome Y de se hizo Deus carne, e se fez carne fue conocido. e foi conhecido pelo nome de Jesus. Bueno, parece que el postre se nos está Mas parece que a sobremesa está sendo maior, que el almuerzo, que el almuerzo. está sendo maior que o almoço. Sí. Así es que, Assim que ¿a cuánto le gustaría que el culto de ayer quem fuera gostaria que o culto fosse hoje, o culto de amanhã? hoy? Ya entendieron. Já entenderam. El de ayer fuera hoy. O de ontem fosse hoje. O de ontem, De mañana. De mañana, o de amanhã. O de amanhã. de ellos, ¿no? Eles não. Así que tengo que estar mañana con ustedes. Assim que amanhã eu tenho que estar com vocês lá no lugar. Que Dios me los bendiga. Que Deus lhes guarde, abençoe, que Deus lhes y guarde les use también grandemente e su use obra, também vocês grandemente na se sua haga obra una realidad e se las faça promesas uma de Dios, realidade as promessas de Deus correspondente ao nosso tempo para os crentes nele, se hagan que se faça uma realidade em cada um de vocês, amados hermanos, amados irmãos e amigos, en el amor divino, no amor divino, en el amor de Dios, no amor de Deus, que es Cristo, que é Cristo, nuestro o Salvador. nosso Salvador. Gracias, Señor. Dejo con ustedes Deixo com nuevamente vocês al misionero novamente Miguel. o missionário Miguel Bermude Marim. Para concluir, Desde el año 1971, Feliz ano estamos desde o ano de viviendo 1971 y empezamos juntos en el e 70. começamos juntos em 71. Aquí fue donde nos, lo hice hablar con sí, Aqui é onde fez nos unió en la escuela, onde Deus nos uniu na escola, lo hice hablar con nos fez, Y ahí, desde ahí en adelante hasta hoy. e dali em diante até hoje. hasta hoy no. Não, até hoje não, até sempre, Hasta siempre. até sempre. Mira, pero hoy estamos aquí, esperamos que siempre.
no se quiera ir todavía. Não peça, Tenemos mucho trabajo. temos muito trabalho, não vá ainda, você não vai ainda, temos muito trabalho pela frente. Assim que orem a Deus, que não leve Miguel Todavía. ainda, Que continúe con nosotros. que ele continue conosco hasta la transformación. até a transformação. Que así sea. Que assim seja Y que usted e que esteja en las diferentes etapas. nas de la diferentes tercera etapa, etapas da terceira etapa y cada uno de ustedes e también. cada um de vocês também. Dios me los bendiga y les guarde. Deus lhes abençoe e lhes guarde. A todos. Gracias. Dios te bendiga.